Mundo apresenta a seguir. Neste domingo, 22 horas, Mundo apresenta a personagem que protagonizou um dos episódios mais ilustres da história britânica. Nascida em 7 de setembro de 1550, hoje ela é conhecida como uma das mais notáveis rainhas inglesas, Isabel I. Uma dama inteligente, segundo aferido, que se tornou uma soberana enérgica e autoritária. Seu reinado de 44 anos significou um período de prosperidade econômica e desenvolvimento das artes na Inglaterra. A Era Elizabetana. Descubra como essa mulher tornou-se uma das mais destacadas rainhas do mundo ocidental. Biografia da semana. 22 horas. Somente por Mundo, todo sábado, faça uma viagem através do tempo, onde o único limite é a sua imaginação. The History Channel apresenta por Mundo, especial de história viva. O passado, a seu alcance. Quinta. Portas que pareciam intransponíveis se abrirão aos poucos. Atreva-se a entrar. Seja o único sobrevivente de incríveis catástrofes. E narre o que aconteceu. Nos finais de semana, uma emoção diferente espera por você, cada vez mais intensa em cada especial de história viva, onde o tempo será uma inesgotável cascata de fatos que dão sentido ao mundo que nos rodeia. Especial de história viva, todo sábado, somente por Mundo. Mundo apresenta a seguir Biografias. Olá, sou Jack Perkins. Bem-vindo a Biografias. A família real, rica, famosa, viajando pelo mundo, vivendo em grande estilo. Parece bom, não é? Mas nascer na realeza nem sempre é fácil. Pegue o exemplo do programa Biografias de hoje. A Rainha Elizabeth I. Ela reinou na Inglaterra 4 séculos atrás. Nos últimos anos, psiquiatras têm estudado seu perfil e concluíram que ela tinha as características de uma criança que sofreu privações ou até mesmo abuso. Não é uma surpresa. Quando ela tinha 3 anos, a mãe de Elizabeth foi decapitada. Morou com 3 madrinhas. Foi oficialmente considerada bastarda e foi jogada na cadeia. Ainda assim, ela sobreviveu e manteve um dos reinados mais ilustres da história britânica, um período de prosperidade econômica e criatividade artística. Apesar de não deixar herdeiros, Elizabeth deixou seu nome para toda uma era. A Era Elizabetana, um momento de brilho na história do Império Britânico. She came out there with her attitude and said, "This is me, this is England. You've got 2 choices. You can take it or you can take it." And think of her as a goddess. I mean, she's alleged she's more than just a woman. She presided over a great nation.
moderate. She's going to reconcile. And she really managed to slip her way through with success. He was an unwanted child, stigmatized as a bastard by her own father, the king, in an age when these things really mattered, who survived to become England's best-loved queen. It's a marvelous story. Elizabeth I, a Rainha Virgem. Elizabeth I chegou ao trono em 1559, quando tinha 25 anos de idade. Governou a Inglaterra por 44 anos, um dos maiores reinados na história do país. Elizabeth I abraçava o conflito de ser uma monarca e uma mulher. Ela aperfeiçoou a arte da diplomacia, aprendendo logo cedo a tecer a tapeçaria de sua vida cheia de intriga, conspiração, ciúme e discórdia. Sua infância foi a chave para sua vida. Suas experiências quando criança moldaram-na na rainha em que se tornou, a rainha que deu seu nome para uma era, a Era Elizabetana. Elizabeth era filha do rei Henrique VIII e sua segunda mulher, Ana Bolena. Na primeira vez que conheceu Ana, Henrique já estava casado com Catarina de Aragão há 18 anos. Mas Catarina falhou em dar-lhe um filho e herdeiro, e Henrique começou a acreditar que seu casamento estava amaldiçoado por Deus, e que Ana iria resolver todos os seus problemas. Henrique e Ana casaram-se secretamente quando ela estava grávida de quase 6 meses. Apesar de todas as confirmações de astrólogos e rezas dos clérigos, seu tão esperado filho era uma garota batizada Elizabeth, como a mãe de Henrique. Quando Elizabeth tinha 3 meses de idade, ela ganhou sua própria casa, e numa fria tarde, no meio de dezembro, ela foi levada em uma procissão para o palácio de Hatfield House, em Hertfordshire, que seria sua residência principal até sua ascensão ao trono. Elizabeth recebeu um grupo de serviçais completo para atender a cada necessidade sua, mas instruída por Ana Bolena, Maria, sua meia-irmã, também foi mandada para Hatfield para trabalhar como dama de companhia da princesa Elizabeth. Maria estava humilhada, mas obedeceu. The battle between Anne Boleyn and Catherine of Aragon was continued in the next generation of daughters. Certainly, Mary felt that way for Elizabeth. It would have been impossible for her not to. Maria era muito infeliz e obstinada. Havia tensão e ciúme entre as duas irmãs. Maria recusava-se a ficar em segundo lugar, mesmo em viagens. Mas o dia a dia da vida em seu lar era calmo e cuidadosamente controlado. Todas as grandes decisões envolvendo o bem-estar de Elizabeth pertenciam ao rei, quando ela deveria ser desmamada, o que ela comia e como se vestia. Sua mãe, Ana Bolena, escolhia todas as roupas de Elizabeth, pedindo vestidos de damasco branco e cetim verde e amarelo. Sobre os vestidos, ela usava coletes de veludo preto e laranja. E em sua cabeça usava chapéu de cetim real púrpura, adornado com ouro. Detalhe era exatamente importante, pois era uma indicação de status. Para piorar a relação entre Elizabeth e Maria, em 1534, uma lei foi aprovada, declarando que os únicos herdeiros legais de Henrique eram seus filhos com Ana. Ele, sem dúvida, estava pensando nos filhos que teria no futuro. Mas isso não aconteceu, e muito antes, a vida de Elizabeth mudou dramaticamente. Ana Bolena abortou um garoto. Para Henrique era a última gota. Ana sabia que não teria outra chance. Seus dias como sua esposa estavam contados. Um plano foi criado para livrar-se dela. Supõe-se que a princesa Elizabeth, com 2 anos, estava com sua mãe no palácio de Greenwich, quando Ana Bolena foi presa por adultério e traição. Ela foi mandada para a torre. No julgamento, Ana foi considerada culpada e sentenciada à morte. Com sua mãe executada e o casamento dissolvido, Elizabeth foi declarada uma bastarda, como sua irmã. Ela foi excluída da sucessão e mantida longe de Henrique, provavelmente para sua própria segurança. Throughout her growing up, she was subject to plots
in policy. She was a power pawn. When she was sick, she was exhibited naked to the French ambassadors because she was being offered as a bride to one of their kings. And they had to be sure that the child had no blemishes on her. Well, imagine that for a sensitive little girl. So those things all gathered together, I think, to make her intensely secretive, intensely proud, highly intelligent. 2 semanas após a morte de Ana, Henrique casou-se com Jane Seymour. Ela trouxe as 2 filhas de Henrique de volta para a corte. Agora ambas eram as bastardas do rei, e a rivalidade entre Maria e sua irmã mais jovem diminuiu. Maria estava menos agressiva com Elizabeth. E finalmente, no ano seguinte, em 1537, Jane deu à luz Eduardo, o príncipe tão esperado. Mas Jane morreu dias depois do nascimento. A infância de Elizabeth até aquele ponto havia sido um amontoado de crises e insegurança. Finalmente, em 1543, com o casamento de Henrique com sua 6ª mulher, Catherine Parr, as crianças reais foram trazidas de volta à corte. E Elizabeth, agora com 10 anos, sentia que tinha um lar mais estável, assim como uma madrasta que tinha um interesse verdadeiro por ela. She received an astounding education for a woman for her time, and she was taught the classics and theology and all the studies that all the things her brother Edward was taught, and she became a very erudite and learned young lady. In fact, formidably so. In one stage she overtook her tutor, and he said, "I'll keep her word. He teaches me things." Elizabeth era uma criança precoce. O secretário do rei a descrevia como sendo tão séria quanto uma mulher aos 40. Mesmo aos 8 anos de idade, ela sabia como se comportar em procissões e cerimônias do Estado. Sabia costurar belas camisas para seu irmão e bordar capas de livro para sua madrasta e seu pai. Não sabemos como esses episódios das aventuras matrimoniais do rei Henrique foram explicados a Elizabeth, mas seus efeitos nela foram profundos. Ainda assim, sua adoração ao pai permanecia constante. Elizabeth era fascinada pelo seu poder e riqueza. O homem que podia destronar o Papa, dissolver os monastérios, mudar de esposa ao ministro-chefe por capricho, compor música e construir belos palácios. Para ela, ele não era um pai comum. You never hear her say anything about her mother. It's almost as if she came directly from Henry, like she was partly cloned by him. It's like, I'm my father's daughter, I'm a lion's cub. Em 1547, Henrique estava envelhecendo rapidamente. E, na realidade, ele era muito diferente do monarca idealizado, magnífico e benevolente que sua filha imaginava. Com peso muito elevado, temperamento incerto e sofrendo de coágulos de sangue que ameaçavam sua vida na sua perna ruim, ele acabou morrendo. So she grew up despised and yet at the same time a center for plot, because everybody thought, well, she's only a wretched girl, but she may be useful as a marriage pawn, and of course some of the smarter ones thought, and if we don't have another prince, she may actually become queen. So the clever ones hedged their bets. So from childhood, she knew what it was to be dealing with two-faced people. Em 1547, Henrique estava morto, e o herdeiro do trono era o irmão de 10 anos de Elizabeth, Eduardo. Eduardo era muito jovem para governar, e seu pai deixou instruções para a criação de um conselho regencial. Elizabeth agora tinha 14 anos. Havia perdido o pai que tanto admirava. Era uma órfã, completamente sozinha no mundo, e seu futuro estava mais incerto do que nunca. O mundo convida você a passear pelas maravilhosas mansões inglesas que simbolizam prestígio. Construções entre artistas norte-americanos que descobrem sua herança europeia e resgatam a arquitetura de épocas anteriores. No próximo domingo, castelos ingleses nos Estados Unidos. 18 horas, Castelos da América. Somente por Mundo. Na próxima sexta, 21 horas.
Explore os enigmas do fantástico mito do... Abominável Homem das Neves. Mistério Sutil. Você está assistindo Biografia. Somente por Mundo. Quando o pai de Elizabeth, Henrique VIII, morreu, seu filho Eduardo tinha apenas 10 anos de idade, muito jovem para governar a Inglaterra. Apesar de Henrique não ter feito um testamento, ele sabia que a regência teria que ser formada para comandar o país até Eduardo ter idade. Enquanto Elizabeth, agora com 14 anos, permanecia com Catherine Parr, viúva de Henrique, parecia um refúgio seguro, mas seu futuro imediato estava repleto de problemas. Eduardo Seymour, o tio do novo rei, foi declarado Lorde Protetor do Reino. Governava o país em nome de Eduardo. Os Tudors sempre estavam disputando posições, principalmente posições de poder, e a vida estava cheia de desastres em potencial. Para garantir que estivesse rodeado de colaboradores, Eduardo Seymour apontou seu próprio irmão, Thomas, para um cargo importante na corte. Thomas Seymour era um antigo amor de Catherine Parr. Ele era uma figura vistosa e muito charmoso para as mulheres. The minute that Henry died, he wanted to marry Elizabeth so he could be in line for the throne. Because his sister was Jane Seymour, and so he would be the uncle of the king and married to the princess. Elizabeth rejeitou os avanços de Seymour, mas ele não desencorajava. Sua obsessão era o poder. Seu próximo golpe foi reatar seu caso amoroso com Catherine Parr, a rainha. Eles se casaram e Thomas mudou-se para junto de Catherine e Elizabeth. And I think he saw the possibility of using Elizabeth as a way to get power. But it was more than that. There were bedroom romps between the three of them, actually, to start with. He deliberately tried to ensnare Elizabeth, who used to go into her room in the morning when she wasn't dressed, and Elizabethan girls and women slept without any night clothes. What they got a nightgown was the thing you put on when you got up. You slept naked within your bed hangings. He would invade her bed hangings, romp in the bed with her. It really was like a tabloid scandal of the day. Finally, Catherine Parr actually put a stop to it. She found it very disturbing. She could see there was really something improper going on. But she blamed Elizabeth, which is wrong, because she had people out there with the other women. And it was really her husband that was such a scoundrel. She was an early teenager, he was nearly 30. This is a case really, frankly, of child abuse. So in these ways, her early life was crucial. It taught her the value of caution, watching your back, getting your own way by stealth, not making great waves, but it also left her with damage around her emotions, around her feelings about sex. Pouco tempo depois, Catherine Parr morreu durante um infarto. Mas Seymour não havia esquecido Elizabeth. Ele a perseguia sem descanso. Haviam rumores de que ela estava grávida de Seymour e planejava casar-se com ele. Mas Elizabeth aprendeu bem sua lição, desmentindo as histórias sobre ela e Seymour como fofoca de Londres. A associação do nome de Elizabeth e Seymour a desgraçou e por 18 meses seu irmão não a receberia na corte. Now, the young king didn't have much say in this. He was still a child, and he had to do as his Bible said. And it probably caused him as much anguish as it did Elizabeth to be separated from her. And it affected her in a very, very bad way. Ela deve ter sentido seu mundo desmoronar. Seu irmão, que ela adorava, não falava com ela. Seus servos leais e fiéis haviam sido aprisionados e interrogados sobre Thomas Seymour, o primeiro homem por quem ela se sentia atraída, e depois seria executado. Ela deve ter se sentido retraçando os passos da dança da corte, de amor e morte, de romance e tragédia, na qual sua própria mãe havia sucumbido e caído. Era um jogo altamente poderoso e erótico, que ela aprenderia a jogar com perfeição durante sua vida.
Finalmente, o escândalo de Seymour desapareceu e ela novamente era graciosamente recebida por seu irmão. Maria não suportava permanecer nos palácios anticatólicos de Eduardo e, como resultado, Elizabeth atraía maior atenção quando aparecia, mais ainda por causa do modo como se vestia. Entre os ricos e coloridos cequins e sedas das damas, Elizabeth aparecia em preto e branco, cores que supostamente possuíam qualidades mágicas. Na segunda metade do curto reinado de Eduardo, John Dudley, o Duque de Northumberland, teve o sucesso em seu desejo de se tornar o protetor do jovem rei. Mas Eduardo adoeceu seriamente. Dudley temia que, se Eduardo morresse, Maria, a irmã mais velha de Elizabeth e uma verdadeira católica, se tornaria a próxima para o trono. Se Maria se tornasse rainha, Dudley perderia o emprego. Mas se Eduardo morresse sem filhos e Maria e Elizabeth morressem ou fossem retiradas da sucessão, então Lady Jane Grey seria a próxima para o trono. Um plano foi concebido. Enquanto Guilford Dudley, o primogênito do Duque de Northumberland, casaria-se com Lady Jane Grey, o próprio Duque convenceria o moribundo Eduardo a deserdar suas irmãs do trono. When Edward died, his death was kept secret for 2 or 3 days, for Northumberland to formulate his plans and put them into action. Lady Jane Grey was thought very unwillingly to the Tower of London as the crowned queen, and Mary's supporters rallied to her in Norfolk. And there was a big struggle for the throne over the next 9 days, in which Mary emerged victorious and entered London to the most resounding ovation that had been seen in living memory and probably in centuries before that. Lady Jane Grey, o Duque de Northumberland e seu filho foram executados, e Maria tornou-se rainha. Elizabeth agora percebia que, se jogasse as cartas certas, ela também poderia ser sucessora do trono. Elizabeth, at this point, must have just got her eye on the ball and thought, walk carefully, watch your step, do as little as possible, and it will come to you. And throughout her life, that was her policy, masterly inactivity, watch and rest. Elizabeth era uma jovem formidável, com a língua afiada e de alguma forma superior. Em 1550, ela administrava seu próprio lar. Era atenta a cada item em seus gastos. Seu costureiro fazia suas roupas. Vinhos eram trazidos da França e uma vez ela pediu uma nova mesa de nogueira. Mas grande parte do tempo ela vivia uma vida frugal. Vassouras para limpar seu quarto, uma nova bíblia ou cordas para o alaúde. A maior parte da sua comida vinha de sua terra e as cozinhas eram bem supridas com carne, gamo e frango, assim como ovos, cevada e trigo. Sua dieta padrão era suplementada com presentes de simpatizantes, um filhote de cisne, esturjão e algumas perdices. O povo local a conhecia bem, pois ela amava o ar livre, andar, cavalgar e caçar em suas terras. Ela andava impacientemente pela galeria quando o mau tempo a aprisionava. E se não estivesse lendo, estaria costurando, tocando cravo ou dançando. As experiências de Elizabeth durante o reino de seu irmão a ensinaram a importância de ficar em guarda. Nos próximos 5 anos, ela precisaria de toda a sua astúcia nata para se salvar da ira de Maria e dos estratagemas dos simpatizantes que tramavam planos em torno dela. Pois agora ela sabia que seria a próxima no trono depois de Maria. E esse era um lugar muito perigoso para se estar. No começo, todos estavam excitados com o fato de Maria ser sua nova rainha. Mas com sua política de fazer a Inglaterra voltar a ser um país católico, o entusiasmo inicial rapidamente evaporou. Além do mais, quando Maria anunciou sua intenção de se casar com o Filipe da Espanha, a popularidade de Elizabeth avançou enormemente. Filipe governava não somente a Espanha, mas também Milão, a Holanda e o Novo Mundo. Seu casamento com Maria constituía uma ameaça à Inglaterra, tirando sua identidade e as liberdades tradicionais, e inserindo-as no enorme império de Filipe. Parecia que quando tivesse adquirido a coroa por casamento, Filipe iria explorar os recursos naturais e desertificar a Inglaterra para seus propósitos. O plano de Maria de transformar a Inglaterra em um país católico começou a ser colocado em ação. Os primeiros mártires protestantes foram queimados em Smithfield. A ideia de seu casamento com Filipe levou à criação de um plano para depor Maria e colocar Elizabeth no trono em seu lugar.
Pretensos rebeldes aproximaram-se a Elizabeth em sua casa no campo. Outros escreviam para ela, mas ela era cuidadosa demais para deixar qualquer coisa escrita, apesar de usarem seu nome abertamente por causa de seu apelo popular. Os rebeldes planejaram várias revoltas regionais, mas no final eles entraram em pânico e prematuramente fizeram um único levante liderado por Sir Thomas Wyatt em 1554, que quase custou a Elizabeth sua vida. Rebellions were launched with the aim of putting Elizabeth on the throne, which meant that in the end she was put in the Tower of London. Nada pôde ser provado contra Elizabeth. Wyatt negou o envolvimento dela. Apesar de uma carta a Maria protestando a favor de sua inocência, Elizabeth foi mantida prisioneira na torre por 2 meses. Mas a falta de provas exigia que a Rainha Maria a soltasse. Para mantê-la longe de Londres, Elizabeth foi mandada para Woodstock, próximo de Oxford, onde foi colocada em prisão domiciliar por 16 meses. Filipe, que tinha seus próprios planos, persuadiu Maria a visitar sua irmã. Na época, a rainha pensava estar grávida e estava importunada por temores, especialmente de morrer durante o parto. Filipe convenceu Maria de que era importante que ela encarasse a morte reconciliada com Elizabeth. O encontro entre Maria e Elizabeth foi crucial para Elizabeth. Sem uma reconciliação, ela não teria se tornado rainha, e o trono teria sido passado para a Rainha Maria Stuart da Escócia, que era católica e aliada próxima dos franceses. Para Filipe, os franceses eram os arqui-inimigos. Por isso ele tinha tanto interesse na reconciliação entre Maria e Elizabeth, mesmo que no final houvesse uma rainha protestante. Após o encontro, Elizabeth teve permissão para voltar para sua casa em Hatfield, mas a gravidez de Maria acabou se revelando inexistente, e o mesmo ocorreu no ano seguinte. Filipe voltou para a Espanha, perdendo o interesse por sua esposa e o país dela. 1557 foi um péssimo ano para Maria. Sua campanha contra os franceses foi um desastre. Agora ela também via que seu casamento com Filipe levou a Inglaterra ao seu ponto mais baixo. Abandonada pelo marido, cruelmente consciente de sua esterilidade, ela também sofria de uma crescente hidropsia. Deve ter ficado claro para ela que sua irmã caçula estava vencendo. Maria acabou anunciando que ela permitiria que Elizabeth a sucedesse no trono, contanto que ela mantivesse a fé católica romana intocada e pagasse todos os débitos de Maria. Elizabeth concordou prontamente. Mary died at 7 o'clock in the morning. Elizabeth was sitting reading under an oak tree in the Great Charter Taxi, and she saw these councillors coming towards her, and she knew what was coming. And they knelt down to her and acknowledged her as their queen. And she couldn't speak for a few moments. And she knelt on the grass and she said, in Latin, "This is the Lord's doing. It is marvellous in our eyes." And she went straight back to the house and began her work of appointing her council. 6 dias depois, entre muita alegria, Elizabeth mudou-se para Londres como a nova monarca. Ela tinha 25 anos. Em sua vida, ela havia sido declarada ilegítima, órfã, acusada de traição e ainda assim permaneceu leal ao seu extraordinário e brutal pai. Agora, ela era a rainha da Inglaterra. Na próxima semana, acompanhe a carreira fenomenal de Buster Keaton, um dos grandes talentos do cinema mudo. Aos 4 anos, já era um astro do vaudeville. Logo seria famoso pelas surpreendentes acrobacias e malabarismo. Buster Keaton, o trabalho de um comediante inesquecível em minissérie. Na próxima semana, somente no canal do Homem e sua atualidade. Mundo. Sugestão: desequilíbrio químico, disfunção psicológica ou simplesmente possessão demoníaca. Acompanhe os especialistas, cientistas e religiosos que tentam iluminar os mais obscuros caminhos do O Inexplicável. Exorcistas, crente ou cético, seja testemunha de fatos incríveis.
Você está assistindo Biografia. Somente por Mundo. Elizabeth tinha apenas 25 anos. Era alta, com cabelo avermelhado, dando-lhe uma aparência surpreendente. Ela não temia de maneira nenhuma a responsabilidade que agora era dela após anos de espera. E em 1558 ela foi proclamada Rainha da Inglaterra. De repente, ela era o centro dos acontecimentos, portando o poder supremo, elogiada, bajulada, procurada por todos que desejavam favores. Ela se divertia após todos aqueles anos em perigo e isolamento. Ela gostava de se levantar cedo e, a não ser que o tempo estivesse ruim, sair imediatamente para uma breve caminhada. Quando voltasse, ela iria lidar com a papelada. If there is a burning ambition in Elizabeth in her formative years, it is to be queen. There's no ambition to do anything. She simply has an ambition to be queen, to be that which she believes is rightfully hers. And once she's on the throne, it's clear that she really doesn't have any sense of purpose beyond survival and dying free, and she'll do anything to achieve that. Com seus ministros, Elizabeth era autocrática, não permitindo familiaridade ou impertinência, e ela era imprevisível. Seu temperamento era notório, e ela se recolhia em um canto quieto de seu quarto para ler até que se acalmasse. Nas manhãs em que não haviam reuniões, ela trabalhava na papelada estatal, mas sempre separava um tempo para dançar. Meia dúzia de energéticas gargalhadas pelo quarto sempre a animavam. Para Elizabeth, o parlamento era uma necessidade cansativa. Ela acreditava ter sido escolhida por Deus para governar a Inglaterra, portanto sabia melhor do que ninguém o que deveria ser feito. Ela não recusava conselhos de experts, é claro, mas ninguém dizia a ela o que deveria ser feito. É desnecessário dizer que o parlamento não partilhava de sua percepção do universo. Enquanto muitos apoiavam seu governo protestante, não iriam apenas sentar-se aprovando pedidos e esperando por ordem. Antes de concordar a discutir qualquer coisa, obrigaram a rainha a jurar solenemente que se casaria e deixaria um herdeiro. Elizabeth estava incomodada. Sua resposta foi cortês, porém firme. Ela agradeceu ao parlamento pela preocupação e garantiu que nunca iria aceitar um marido que fosse prejudicial a seus interesses. I think she has a duty to her subjects to marry, because only by marriage can she keep her dynasty alive by providing an heir. Given her absolute refusal to surrender her independence, her absolute refusal to be somebody else's wife and therefore somebody else's subordinate, she is remarkably effective in tantalizing them with the prospect of marriage to her, launching, if you like, her availability in order to win major diplomatic advantage. O único sério concorrente à afeição de Elizabeth era Robert Dudley, irmão de Guilford Dudley, executado com seu pai durante o plano a favor de Lady Jane Grey. O relacionamento especial de Robert com a rainha estava destinado a durar, apesar de uma profusão de desentendimentos. Mas havia uma grande dificuldade com Dudley. The problem was that Dudley was married. He was married to a lady called Amy Robsart, who kept tucked away on his estate in Warwickshire, but she was there all right. She was alive, and she was a young woman of 26 who showed no signs of kicking off. Now, Amy was discovered at the foot of a flight of stairs with her neck broken. Dudley estava com a rainha em Windsor quando a notícia da morte de Amy chegou. Elizabeth imediatamente mandou-o para longe da corte até que a perícia avaliasse o acontecido. 18 meses de fofoca maliciosa colocou Lord Robert e ela sob suspeita. Haviam rumores de desonestidade. O veredito de morte acidental foi apresentado, pois não havia prova concreta do contrário. A forma que Amy morreu fez muita diferença para Elizabeth. Se tivesse morrido durante o sono, deixando Dudley e ela longe de suspeita, o caminho estaria aberto para que eles se casassem. Mas as circunstâncias tornaram esse futuro imponderável. O fracasso contínuo da rainha de se casar e conseguir um herdeiro piorou em outubro de 1562, quando ela adoeceu seriamente de varíola em Hampton Court.
Com uma crise destas, em apenas 5 anos de reinado, ficava cada vez mais claro para os ministros que o futuro também era incerto. Se Elizabeth morresse, haveriam pelo menos 4 candidatos ao trono, e o mais plausível seria uma católica, Maria, rainha da Escócia. Mary Queen of Scots was Elizabeth's cousin. On the other side of the family, the Catholic side, she was debarred from succeeding. But what that meant was that as a Catholic, she was always the focus of any plot to unseat Elizabeth and bring the throne back to the old faith. So Mary called herself Queen of England. You either feel that she was a very romantic figure, wrongly used by this cruel Queen Elizabeth, or you feel that she was a fatally misguided woman who at every single point of her life took the wrong decision. Em 1568, Maria correu até a Inglaterra procurando refúgio de seus próprios súditos protestantes revoltosos, pedindo o perdão de Elizabeth. Elizabeth colocou Maria em custódia enquanto uma comissão examinava sua culpa em relação ao assassinato de Henry Darnley, seu ex-marido. Maria foi prisioneira de Elizabeth por 19 anos. Por todo esse período, ingleses católicos planejaram libertá-la e colocá-la no trono da Inglaterra. Mas foi uma conspiração liderada por Sir Anthony Babington que custou a Maria sua vida. Mary was embroiling herself in all these disastrous romantic relations, still trying to make herself Queen of England, constantly involved in plots against Elizabeth. Elizabeth's advisors were saying to her, "Look, madam, there's only one way for this woman, I'm afraid. She's courting her own death. She's asking for it in modern parlance." And Elizabeth couldn't bring herself to do it. Couldn't bring herself to sign the warrant. She is endlessly trying to avoid making decisions that limit her freedom, that lock her into patterns, for example, into a war in which she has an enemy who will not make peace until they're ready to make peace, or to execute a cousin after which there isn't a cousin to make decisions about. So I think Elizabeth really is crippled psychologically into a position where she is one of the least decisive of English monarchs. Apesar de Maria ter sido prisioneira de Elizabeth por quase 19 anos, as duas mulheres nunca se encontraram. Por seu envolvimento na conspiração de Babington, Elizabeth finalmente levou Maria a julgamento em 1586. Maria conduziu sua própria defesa, mas foi considerada culpada de um plano para assassinar Elizabeth. Em 1587, ela foi decapitada. Agora havia um candidato a menos para o trono. Com a morte de Maria, Elizabeth estava no limiar de uma nova era, que acabaria sendo chamada de Era Elizabetana. Esqueça do estresse, das preocupações e dos momentos ruins da semana. Mundo convida você a entrar na magia da arte do som. Assista na primeira fila aos melhores shows especialmente selecionados para você. Caetano Veloso, David Bowie, Annie Lennox, Paul McCartney, Dire Straits, Paula Abdul, Frank Sinatra. Reviva a essência da vida. Mundo da Música. Todo domingo, 22 horas. Somente por Mundo. Decifre as revelações. Quando Deus manifesta sua última decisão à humanidade. O Apocalipse. Na próxima quarta, 21 horas. Mistérios da Bíblia. Você está assistindo
Biografias. Somente por Mundo. Durante a década de 1570, o reino de Elizabeth continuou sendo dominado por perguntas sobre seu casamento e a sucessão, religião e as duradouras tensões com a França e a Espanha. Mas qualquer crítica sobre sua habilidade de governar, de tomar decisões importantes, eram habilmente escondidas. Já sua habilidade de se promover e ao seu país eram exercidas com muito cuidado. Como resultado, surgiu uma ideia bem aceita e duradoura de Gloriana e a Rainha Virgem. Although she wasn't conventionally beautiful, Elizabeth was extremely vain. She had 2,000 dresses. She wore many wigs later on in her life. She loved wearing loads of jewellery, and she adored flattery in any shape or form. It was very sensitive about her portrait being painted, because she didn't want to appear to be aging in any way. She was 25 when she came to the throne, and that wasn't in those days she was particularly young. So after a few disastrous attempts by portrait painters to portray her image, most of which she ordered to be destroyed, she asked Nicholas Hilliard around 1572 to make an image of her that would serve as a copy for all other painters to follow. And this was done right up until the 1590s, and it wasn't till after her death that any portraits emerged of her showing any signs of age. O culto à Gloriana vem da habilidade de Elizabeth de cultivar e manter o apoio de todas as seções da sociedade inglesa. Em uma jogada deliberada e astuta, ela trocou dias santos e festas associadas à doutrina católica por novas festas, que marcavam sua ascensão ao trono e celebravam a ideia da Rainha Virgem. 1578, a royal progress to Norwich, that's when this imagery of the Virgin Queen starts to appear. Yet, what does Elizabeth do with it? She turns it into her own. She uses this imagery in her later years and makes that great image of Gloriana, the virgin monarch, a thing that people remember about her as her central idea. So you see what's happened. She's taken something which other people have tried to put on her and turned it to her own advantage. That's the sort of flexibility which was the secret of Elizabeth's genius. Elizabeth havia conhecido Henry e sentia-se atraída por ele. O Duque de Anjou da França era muito mais jovem. Apesar da diferença de idade de mais de 20 anos, o casamento era seriamente considerado. Isso criaria uma aliança contra a Espanha e talvez um herdeiro. Mas Robert Dudley, ainda o maior favorito da Rainha Elizabeth, era contra a ideia. Apesar de à primeira vista parecer mais uma encenação emotiva, em 1579 isso havia ficado mais sério. The leading politicians said to Elizabeth, "You cannot marry Anjou. She's a Catholic, and that is simply now impossible. You can't allow this to happen." And there's actually a scene in the Privy Council when Elizabeth broke down in tears. Now, since before this is as her last night. By 1579-80, she was in her mid-40s. She would never have another chance of children. And this hit her at a personal level. Então não haveria mais casamento de aliança com a França. Ela agora percebia que algo teria de ser feito sobre a Espanha. A Inglaterra estava em paz há 30 anos. O comércio revivera e os navios ingleses cruzavam bravamente os mares para as Índias Ocidentais. Mas então, eles entraram em conflito com a Espanha e Portugal, que possuíam e governavam o Novo Mundo e clamaram num monopólio comercial. Sir Francis Drake, o mais famoso e bem-sucedido dos marinheiros elisabetanos, viajou em volta do globo no Golden Hind, entre 1577 e 1580. Na rota da viagem, ele navegou pelo Estreito de Magalhães, enfurecendo Filipe II da Espanha, que considerava seu o estreito. Em 1588, a armada navegou para o canal inglês. Mas os ingleses, liderados por Sir Francis Drake, estavam preparados para ele. Os navios ingleses eram mais novos, menores e mais velozes em seu design do que os galeões espanhóis. Além do mais, a frota inglesa era mais bem armada. Os ingleses infligiram terríveis perdas ao inimigo. Os navios que escaparam enfrentaram mau tempo e apenas alguns sobreviveram até sua casa em uma derrota humilhante. Uma vitória para a Inglaterra e o protestantismo.
A rainha estava envelhecendo. A era elizabetana agora era vista como uma era de vitórias, de cultura, de descobrimento, com Elizabeth a encabeçando. A verdade é que Elizabeth pouco fez para criar a era. Seu talento era promovê-la e tudo era centrado em sua pessoa. Elizabeth, a mulher, Elizabeth, a rainha. So Elizabeth is a disappointing person to be running this great age of discovery. She hates change. She resists change. She's not responsible for any of the great changes. If you think of one of the glories of her reign, the plays of Shakespeare, almost all the great plays of Shakespeare were actually written under James I, her successor, who saw more plays in the first year of his reign, ordered more plays to be performed at court than Elizabeth had done in the last 30 years of her reign. There's no known warmth in her relationship with the great musicians and writers of her age. She's much closer to the penmen, to the bureaucrats, and the people who actually manage the finances. I just really believe she's been as Elizabeth herself as part of Philistine. Elizabeth não era apenas brilhante em autopromoção. Ela também achava que, se você fosse um país pequeno, deveria tocar um tambor grande. Um dos chefes tamboristas de Elizabeth era Sir Walter Raleigh. Era um homem carismático, com personalidade marcante e esperteza. Foi Raleigh que navegou para fundar uma colônia na América do Norte, depois chamada de Virgínia, em homenagem à rainha. Raleigh foi um favorito real por 10 anos, mas a desilusão logo veio quando Raleigh conheceu uma outra mulher. Era o fim de sua carreira na corte. Ela extinguiu seu patrocínio como um de seus castigos. Seu relacionamento nunca se recobrou. Pior ainda, Robert Dudley, o constante favorito na vida de Elizabeth, logo iria morrer. Na próxima segunda, 19 horas, grandes crimes e julgamentos do século XX. Um homem, conhecido vigarista, decide mudar de vida, tornando-se Neville Reis, assassino de moças. E ainda, conheça esse jovem que sem nenhuma causa aparente cometeu os crimes mais desumanos. Charlie Chaplin, o assassino de velhos. Condenados à morte. Somente por mim. Visite lugares onde não existem barreiras raciais ou religiosas e todos se emocionam com a vitória ou a derrota. Ginásios desportivos. Na próxima terça, 21 horas, Maravilhas Modernas. Você está assistindo Biografia. Somente por Mundo. A alegria de Elizabeth na vitória contra a Armada logo seria seguida por tristeza, pois seu grande favorito, o amor de sua vida, Robert Dudley, morreria alguns meses depois. Até sua morte, apesar de ter se casado novamente, o conde de Lancaster continuava seu amigo mais próximo. Ele havia trabalhado incansavelmente organizando seu exército e acampamento enquanto a batalha contra a Armada continuava, mas ele sofria de uma febre recorrente. Ele decidiu viajar para o que hoje consideraríamos uma casa de saúde, mas morreu no caminho. Ele tinha 55 anos. Em seu testamento e em sua última carta, que Elizabeth sempre mantinha ao lado da cama, ele deixou a ela uma joia de esmeraldas e diamantes e um cordão de 600 pérolas. Mas ele devia milhares de libras a ela, e a rainha insistiu que a viúva vendesse suas possessões para pagar a dívida. Até estar com mais de 60, a rainha Elizabeth manteve sua aparência jovem e suas imensas reservas de energia. Ela cuidadosamente camuflava a chegada da velhice. Até mesmo seus aduladores mais jovens, a geração em ascensão, poderiam se juntar, sem grande esforço, como seus pais e tios haviam feito antes dele, ao grande jogo amoroso com a rainha. Apenas um homem foi bravo bastante para tentar ir além do jogo, e esse era Robert Devereux, o conde de Essex.
Entediado de Robert Dudley, Elizabeth começou a notá-lo em 1586. Ele havia se tornado um simpático e gracioso jovem. One of the problems of that for many people is the fact that when they met, she was 53 and he was 19. And people disapprove of relationships where the woman is much older than the man. And when she's that much older, they can't understand it at all. Para Elizabeth, Epstein era tudo o que um jovem deveria ser, bonito, charmoso e líder carismático. Mas ele também era extremamente obstinado, arrogante e petulante. Ele emprestava dinheiro de Elizabeth e até perdia a paciência com ela, mais de uma vez. Ela repetidamente o perdoava, mesmo quando, numa ocasião, seus conselheiros precisaram intervir para impedi-lo de atacá-la. She really must have loved him so much. And it was only when, like a really evil child, he was driven in some kind of madness to raise a rebellion against her, that she had to act against him. Because as she said to him, whatever you do against me as a person, as a woman, as an individual, I can forgive. Whatever you do against England, may it Epstein foi julgado por traição e condenado à morte. Elizabeth assinou a ordem para sua execução e no dia em que ela foi cumprida, ela sentou em seu quarto escuro para chorar. Nesse momento, a própria Elizabeth sabia que o fim estava próximo, pois ela se tornava cada vez mais frágil. Ela repentinamente ficava abatida e conversas sobre rebeliões a deixavam deprimida. E ainda, para aliviar um infarto doloroso, seu anel de coroação teve de ser cerrado de período. Algumas semanas depois, ela anunciou que não mais desejava viver. E até o último minuto, quando estava muito além de poder falar, ela demonstrou que James VI da Escócia deveria sucedê-la. She ducks almost every important issue. She ducks the difficult issue of who to marry. She ducks the issue of how to provide succession. She ducks the issue of how to allow the religious testament to evolve. She ducks the issue of how far women should be involved in the great continental struggle that's going on. She ducks every important issue and she outlives them. Elizabeth tinha 69 anos quando morreu em Richmond. Seu corpo foi levado pelo Thames até o Whitehall para o funeral na abadia de Westminster. Na procissão, em seu funeral, ela estava bem vestida, portando toda a vestimenta real, que provocou soluços gerais, gemidos e choro entre os londrinos. Sua tristeza não tinha precedentes. O arcebispo de Canterbury conduziu o serviço funerário. Por 44 anos, Elizabeth governou a Inglaterra, enfurecendo as pessoas com sua obstinação, mistificando-as com suas constantes mudanças de ideia e frustrando-as com indecisão. Elizabeth, a monarca, deixou o país com todos os problemas que ela havia ignorado com sucesso. A falta de dinheiro, os impostos impopulares, o aumento do puritanismo e as demandas do parlamento descontente. James VI da Escócia, o filho de sua velha inimiga Maria, rainha da Escócia, já estava a caminho de Londres. Logo ele tomaria o seu lugar como rei da Inglaterra. Mas Elizabeth, a mulher, será sempre lembrada como a rainha cuja vida extraordinária parecia, de alguma forma, representar o coração de seu país. She had everything that women want. She lived her life to the full. She knew the love of good men in a good country. And she died at peace in her own bed. Elizabeth I sentou-se no trono por 44 anos e 4 meses. Em junho de 1996, a atual rainha Elizabeth ultrapassou a longevidade de sua homônima.
governando a Inglaterra por 45 anos. Só 4 monarcas governaram por mais tempo. Este é Biografias e eu sou Jack Perkins. Até a próxima vez.